Vamos lá, então. Acho que já está o pessoal aqui. Primeira coisa que eu queria falar é agradecer, na verdade, todos vocês que entraram. Obrigada por ter separado esse tempinho. Sei que muitos de vocês estão na correria, então obrigada mesmo. A ideia desse webinar é que seja uma troca de conhecimento, vocês poderem conhecer um pouco mais sobre a RTB e principalmente sobre as áreas tech que a gente tem. Então, eu consegui convencer o pessoal de tech, que não é muito de falar, a fazer essa apresentação, explicar um pouquinho da área deles, então espero de verdade que vocês gostem. E queria passar só alguns avisos antes. O primeiro deles é que a gente vai gravar a apresentação, então, se vocês precisarem sair ou quiserem o material depois, eu vou enviar para todo mundo, não precisa se preocupar. Segundo aviso é que aqui no chat vocês conseguem mandar mensagem para a gente, mas as perguntas eu vou pedir para vocês colocarem na caixinha de Q&A. E aí, quando vocês forem enviar as perguntas, vocês podem colocar ela aberta. Então, por exemplo, oi, tudo bom? Aberta. Ou vocês podem colocar a pergunta e um tracinho para quem vocês querem, né, perguntar. Então, por exemplo, essa pergunta eu quero fazer para o André. Então, oi, tudo bom? Tracinho André. E a gente vai entender que é para ele. Algumas a gente vai respondendo durante a conversa mesmo, então durante a apresentação. Outras a gente vai deixar para responder no final. Então, talvez vocês vejam que a caixinha de perguntas já tem algumas perguntas respondidas por texto, porque eu já vou estar respondendo algumas, tá? Outro aviso. É, desculpem qualquer falha técnica, tá todo mundo de casa, então talvez vocês escutem cachorro latindo, vuvuzela, vizinho fazendo obra, então já vou pedir desculpa de antemão, a gente está tentando se adaptar ainda, querendo ou não, acho que é novidade para todo mundo, e a gente faz dar certo. Então, esse é o principal, a gente conseguir fazer dar certo. E eu acho que é isso. Vou começar apresentando um pouquinho da agenda para vocês. E meu nome é Mariana, né? Eu sou do time de recrutamento. A gente recruta para a Latam, então meu time é responsável tanto pelo Brasil quanto México e Argentina, mas vocês podem me chamar de Mari. E aí, um pouquinho da agenda. A gente vai ter o André, que é o nosso Country Manager, explicando o que é a RTB, o que são os nossos produtos e um pouco da nossa cultura. Depois eu vou explicar como que funciona o processo seletivo dentro da RTB, bem rapidinho. E, por fim, os meninos vão explicar mais sobre a área deles. E é isso. O André vai começar. Aí, muito botão para clicar de uma vez aqui. Vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar, Mari, se puder me confirmar. Sim, tá sim, André, tá certinho. Tá. Beleza. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente participando. A ideia aqui, como a Mari falou, é realmente passar bem concisamente, eu diria, pela RTB, o que que a gente faz, o que que a gente é, quem somos, onde vivemos, o que comemos, etc, etc. Bom, meu nome é André Dilewski, eu sou Country Manager aqui da RTB no Brasil. Eu já estou há um tempinho na empresa, há 4 anos, há 3 na posição de Country Manager. Por curiosidade, eu entrei na empresa na área técnica, tá? Eu entrei como gerente técnico. Enfim, todo o meu background é da área técnica, programação, etc. Então, eu tenho um pouco aí da experiência que vocês vivem atualmente, enfim, compartilho de algumas experiências juntos aí. Mas beleza, chega de mim. Passando um pouco para a RTB, que é o principal. Bom, a RTB é uma empresa relativamente jovem, tá? Uma empresa polonesa, fundada em 2012. Hoje em dia, a gente, por mais que, enfim, a gente é jovem, a gente já está em mais de 70 mercados, tá? Mais de 30 escritórios pelo mundo, por mais que hoje todo mundo está de home office. Temos aí mais de 750 funcionários e mais de 2.000 campanhas, 2.000 clientes rodando, tá?
A gente atualmente é reconhecido como líderes de mercado em termos de tecnologia de marketing, temos diversos prêmios por inovação, pelos nossos algoritmos, pela performance e até também, obviamente, pelo crescimento da empresa, como, por exemplo, o Financial Times. Tá? A gente vem crescendo bastante. E, além disso, a gente também tem o nosso Great Place to Work, nosso certificado que acho que atesta bem a nossa cultura, a nossa qualidade no trabalho, nosso ambiente de trabalho, de novo, cultura. Acho que isso é muito importante e a gente consegue isso mesmo de home office à distância nesse momento tão ímpar que a gente está vivendo. Tá? Um pouco ainda também da RTB, eu falei, a gente é tecnologia de marketing, mas a gente nasce a partir de expertise em retargeting, remarketing, ou que a gente chama de marketing de performance, mas hoje em dia a gente atua em todas as etapas do funil, tá? Desde lá de cima, branding, awareness, campanhas de vídeo, até onde a gente nasceu, que é a parte de conversão performance, tá? No Brasil, a gente enfim, tem um time, na verdade, de mais de 50 pessoas atualmente. A gente está contratando mais, vocês podem ver no nosso site, no LinkedIn, tem várias vagas abertas. A gente tem uma estrutura bastante sólida aqui, localmente, e, consequentemente, bastante autônoma, independente. A gente consegue fazer bastante coisa por aqui sem depender da Polônia, do headquarters, e isso graças, obviamente, ao nosso crescimento, mas também, aí, mais especificamente, falando do time técnico, né, Technical Solutions. É um time bastante diversificado, tem diversas competências dentro do time, e é um time que, basicamente, suporta toda a operação aqui do Brasil a nível comercial. Então, a gente tem solucionando problemas com novos clientes, né, dando suporte para business development e sales, mas também fazendo otimizações de campanhas, resolvendo problemas para os clientes existentes, o existing business, através do time de account management. Então, eles dão suporte para isso e resolvem, na verdade, diversos problemas, diversos desafios aí que a gente encontra no nosso dia a dia. Claro que aí eu vou deixar o pessoal falar um pouco mais a respeito mais para frente. Tá? Falando de time ainda, a gente é um time, como eu mencionei, bastante unido, eu diria. Acho que a gente sempre está procurando como melhorar, como aprender mais. E mesmo durante esse período de home office, que começou sendo alguns meses e já virou um ano, e provavelmente vai virar mais um ano, como tudo anda, a gente sempre está tentando deixar, enfim, o pessoal bastante unido, com diversas iniciativas de engajamento, de união, né? Ou seja, happy hours virtuais, semanais, comemoração de aniversário todo mês, outros tipos de atividades organizadas pelo time para realmente ter essa interação e não perder isso que a gente tem bastante forte desde a época pré-pandemia. Atualmente, aí voltando um pouco para a RTB como empresa, a gente trabalha globalmente e, obviamente, localmente com as maiores marcas do mercado, varejistas, e-commerces, marcas com presença digital muito forte. Então, por exemplo, da Fit, Natura, Centauro, Sephora, Carrefour, entre outras, tá? Esses são alguns exemplos só. A gente aqui no Brasil tem mais de 200 campanhas ativas, então a gente tem bastante presença. E, além disso, opa, cliquei errado aqui. Além disso, a gente tem uma conexão, e óbvio que essa é uma parte muito importante, conexão com os maiores parceiros de inventário, as maiores ad networks, SSPs, ad exchanges, deals diretos com publishers, porque é ali que a gente realmente compra inventário e mostra os banners e entrega o nosso serviço. E, claro, isso permite a gente ter um alcance muito grande dentro da internet global e, obviamente, aqui no mercado local. Tá? Além disso, a gente está, eu diria, cada vez mais aparecendo na mídia com diversos pontos, sejam pontos de opinião, né, matérias de opinião, matérias sobre nossos produtos, sobre Black Friday,
casos de sucesso com clientes, por exemplo, na Exame com a C&A e Netshoes. Então, a gente tem um foco também bem relevante dentro do mercado hoje em dia. E, na verdade, antes de seguir, eu só queria entender rápido, tá, gente? Com vocês, mais ou menos aí, o que vocês entendem de soluções MarTech. Eu vou liberar um poll, uma pesquisa, um questionário, enfim, para vocês. Se vocês puderem responder, enfim, 5 minutinhos, ou a gente continua. Para mais um pouquinho, já está acabando. Boa. Bom, acho que vamos continuar, senão a gente também vai. Boa, obrigado. Grande parte das pessoas votou qual das opções não era considerada uma solução de Martech como comando por voz. E tá certo. Não é uma solução de Martech, por mais que, enfim, esteja no meio da tecnologia, etc., mas não é uma coisa direcionada para marketing especificamente, tá? Só era um exercício para entender o background aqui, quanto que vocês estavam inteirados com a terminologia, tá? Eu vou passar rapidamente também o que são soluções Martechs, né? Bem resumidamente, são aquelas que permitem a gente, ou as marcas, né, desenvolverem qualquer tipo de estratégia de marketing através de uma tecnologia ou algoritmo e que podem abranger qualquer momento do funil de vendas, tá? Desde, como eu falei, lá de baixo até lá em cima, né, no funil, pensando no funil de vendas. A RTB House, especificamente, ela está inserida nesse mundo através do nosso algoritmo de Deep Learning, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, e que permite, desculpa, entender exatamente o momento do usuário no funil e mostrar os anúncios online de uma maneira altamente personalizada e relevante, tá? Bom, mencionei Deep Learning, né? Aí vocês podem perguntar, mas o que é Deep Learning? Termo super hypado. Acredito que, por vocês estarem com bastante contato com a área técnica, eu não vou precisar entrar em muitos detalhes, tá? É realmente só por cima, mas basicamente Deep Learning é uma vertente dentro do Machine Learning e, consequentemente, está inserido dentro do ambiente de inteligência artificial e é o que a gente, hoje em dia, tem mais avançado quando se fala em AI. Só uma curiosidade, né, que esse conceito é relativamente antigo, de 67 mais ou menos, e só atualmente, hoje em dia, eu diria 2010 em diante, que realmente foi possível, através do nosso poder computacional, de conseguir implementar essa teoria e pôr em prática, né? E o que isso quer dizer, né? Na verdade, um exemplo um pouco fora do marketing, depois eu volto para o marketing. Hoje em dia, Deep Learning é utilizado em carros autônomos, né, o Tesla e outros projetos de carros autônomos, onde o poder de decisão rápida e muito assertiva é crucial, né, o que a gente fala de decisões críticas, enquanto que o Machine Learning, enfim, há bons anos atrás, foi utilizado para ganhar do Kasparov, o mestre de xadrez, lá em 97. Tá? Então, poder computacional também tem uma boa diferença. Mas agora, voltando para marketing, o que isso faz de diferença? Qual que é o grande
o grande potencial aqui. O principal ponto é que com o Deep Learning a gente consegue ter uma avaliação muito mais assertiva do comportamento do usuário dentro do funil, perdão, e a gente consegue entender, né, o algoritmo consegue entender, com base no comportamento, com base onde que ele vai ver o banner, contextualmente onde ele está, que tipo de comunicação e que tipo de produtos que a gente vai mostrar para aquele usuário, deixando, então, aquela experiência muito mais relevante e com um resultado muito melhor. Então, a gente, por análises de mercado, a gente consegue ver que até 50%, a gente consegue trazer até 50% a mais de resultados dentro das métricas do cliente, claro, do que outras soluções no mercado, tá? Acho que o principal ponto é que o Deep Learning, pela complexidade, pela possibilidade de identificação de nuances, que com o Machine Learning, que precisa de muito mais inputs manuais, né, enfim, de pessoas, a gente consegue, acaba sendo muito mais assertivo e relevante, tá? Bom, trouxe Deep Learning, acho que Deep Learning, como eu falei, é uma coisa revolucionária e relativamente nova e bastante inovadora no mercado de publicidade. E a gente tem esse drive bem forte, que é inovação. E a gente sempre está olhando para o futuro. Tá? Através desse pensamento, a gente lá atrás, em 2018 e 2019, nem tanto tempo assim, mas é que 2020 parece que, enfim, foram 5 anos ali, mas a gente lançou, na verdade, 2 laboratórios de inovação, o AI Marketing Lab, que é realmente pesquisa e desenvolvimento em soluções Martechs como um todo, né, para o contexto total, e o Creative Lab, que é muito mais focado para parte criativa, que é a parte de engajamento com os banners, com as nossas peças e etc. Isso tudo pensando realmente em como ser cada vez mais relevante. Tá? Essas 2 áreas, claro, que elas trazem todas melhorias de performance ali no backstage, né? Mas também acabam gerando produtos para a gente, aliás, toda a, a ideia de full funnel, pegar a tecnologia e transformá-la ela para todos os outros partes do funil acabaram vindo também através desses brainstormings com esses laboratórios. Além disso, a gente também tem partes criativas sendo desenvolvidas e sendo já implementadas. Então, a gente tem, por exemplo, o vídeo ali na questão de awareness, é uma inovação, porque a gente está fazendo vídeo que é renderizado dinamicamente com o comportamento do usuário, se caso ele já passou pelo site do cliente, ou se ele nunca passou, a gente pega por modelos de lookalike, de contexto, de inúmeras outras variáveis presentes naquele momento para conseguir renderizar um vídeo com produtos, enfim, que podem estar gerando muito mais engajamento com aquele usuário. Acho que isso é uma coisa que realmente no mercado hoje em dia, por exemplo, não tem. Um outro exemplo são banners ali na parte de consideração. A gente tem um banner que a gente chama de social banners, que o usuário pode dar like, pode dar dislike nos banners, e isso o algoritmo entende e vai utilizar para recomendar melhor, para tomar decisões melhores. Tá? Então, são coisas interessantes que a gente tem implementado bastante. Além disso, gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Só um parênteses, vão jogando no Q&A, no chat, a gente vai responde ao longo como a Mari falou, ao longo do webinar, tá? Bom, voltando, outro ponto muito, muito relevante, muito importante é toda a questão do cookieless world, que é o que a gente está chamando, pelo menos no mercado, e toda essa movimentação
talvez até um pouco tardia do Google, já que outros browsers já estavam fazendo isso, mas o Google, por ser maior representatividade, é onde vai ter o maior impacto no mercado, é realmente essa parte de acabar com os cookies third party. Então, e como isso, o que isso pode afetar o mercado. Aqui dentro da RTB, a gente tem participado intensamente e muito perto com o Google, com discussões no W3C, no GitHub do projeto, do TurtleDove, entre outros meios de comunicação. E a gente, nessas conversas, a gente conseguiu trazer duas extensões para o projeto inicial, que a gente está chamando de Product Level e Outcome Based TurtleDove, que elas foram implementadas 100% no FLED, que agora é a nova interação, eles gostam de mudar de nome, mas agora é a nova interação, é o FLED, e isso está sendo testado e a gente está altamente cooperativos e participativos nesse novo futuro. Tá? Então, acho que a mensagem principal aqui é a gente acha que o TurtleDove e o FLED vão ser realmente enfim, a sugestão do Google vai ser a que vai vingar, dentre tantas outras, e que a gente está super preparado, tecnologicamente, perdão, para essa mudança. Bom, já vou deixar na tela aqui, mas acho que tudo isso se resume bastante, tudo que eu falei da RTB, a como a gente lida com a nossa visão, qual que é a nossa visão, né? Então, eu falei bastante que é realmente ter mais relevância, ou seja, é um mercado que todo e qualquer anúncio seja relevante para os usuários, não seja aqueles banners chatos ou que incomodam, que não fazem sentido no momento não oportuno, tá? E como que a gente vai fazer isso? Aqui tem um vídeo, eu vou deixar rodando, é rapidinho, está 2 minutos, eu acho que o som vai funcionar. Se não funcionar, me avisem. Você já imaginou um mundo em que todos os anúncios sejam relevantes? Acredite, é o que estamos construindo há alguns anos. Por meio do Deep Learning, o mais avançado ramo da inteligência artificial, oferecemos anúncios online ultra personalizados e atrativos, que, de acordo com cada etapa do funil de vendas, entregam recomendações mais precisas do que as existentes no mercado. Isso significa que o poder transformador da tecnologia já é capaz de impactar o usuário com anúncios online que realmente sejam de seu interesse e que condizem com seu momento com a marca, em qualquer dispositivo utilizado. Mas por trás dessa tecnologia de ponta, existe uma estrutura global que faz nosso negócio funcionar. Com especialistas trabalhando para mais de 70 mercados no mundo, operamos milhares de campanhas online para as principais marcas de e-commerce. No Brasil, temos mais de 150 clientes ativos. Tudo isso priorizando a experiência do usuário e resultados realmente efetivos. E continuamos evoluindo. Nossas divisões de inovação, dedicadas ao desenvolvimento das mais avançadas soluções MarTech, nos mantêm conectados às questões atuais da indústria, como privacidade de dados e brand safety, e seguem apontando para o futuro da publicidade, dia após dia. Nós estamos construindo um mundo em que a publicidade seja altamente tecnológica, flexível, relevante e dinâmica. Junte-se a nós nessa missão. RTB House. Marketing verdadeiramente personalizado. Boa. Então, gente, o vídeo é realmente também a nossa visão e nosso posicionamento no mercado, e acho que resume bastante os nossos objetivos, os nossos valores e as nossas ambições e produtos que a gente pode entregar, enfim, todas as nossas qualidades. Ainda, né, mencionando a nossa missão, como que a gente quer chegar lá? Desculpa, quais são nossos valores para chegar lá e como que a gente vai chegar lá? Então, basicamente é sempre aprender, sempre estar aprendendo e gerando resultados muito marcantes para os nossos clientes, por meio de uma tecnologia inovadora, nosso Deep Learning, tudo o que eu mencionei,
e sempre melhorando o nosso serviço. Eu acho que isso é fundamental, então não adianta ficar parado. Uma coisa está boa, mas a gente pode sempre deixar melhor e aprimorar e crescer. Nossos valores como empresa, como time, aqui em Latam, obviamente diversão, né? A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa se divertir trabalhando, a gente precisa sempre almejar a excelência, com certeza respeito e integridade, isso é essencial e primordial, compartilhamento de conhecimento, curiosidade e também orientação por dados, ou seja, todas as decisões, tudo que a gente quer fazer tem que ser embasado em dados e decisões factuais e análises, tá? Mas, bom, falei bastante, ainda dentro do tempo, espero, mas essa é a nossa cultura, essa é a RTB, bem rapidamente. Eu espero que eu tenha despertado ainda mais o interesse de vocês na empresa. Vou deixar agora a palavra com a Mari para explicar um pouco nosso processo de seleção. Se vocês estiverem interessados, eu espero que sim. É isso aí, muito obrigado. Abraços. Obrigada, André. E me avisem também, está dando para ver a tela? Assim, Mari, tudo certinho. Perfeito. Então, como alguns de vocês entraram depois da minha apresentação inicial, só para reforçar, eu sou a Mari do time de recrutamento e a gente cuida de Latam. Então, Brasil, Argentina e México. Então, qualquer processo aí que envolva essas 3 regiões, provavelmente vocês vão falar com o nosso time local. E eu vou explicar um pouquinho de como que a gente busca os nossos talentos aqui dentro do time. Só um adendo, eu estou na equipe faz um pouquinho mais de 1 ano e meio, e eu sou a pessoa que está há mais tempo na equipe, então a equipe é bem nova. Antes a gente tinha essa equipe só na Polônia, então tem sido bem legal. E desde que eu entrei, eu tenho feito essas vagas tech. Para algumas pessoas, pode parecer sorte, para outras me chamam de guerreira, né? Estar trabalhando aí com o time tech há tanto tempo, mas eu gosto bastante. E, enfim, só para voltar um pouquinho aqui para a apresentação, como que a gente busca esses talentos? Primeiro pilar é que o tempo do processo é relativo. Eu acho que o mais importante para a gente sempre vai ser encontrar o candidato que tenha o maior fit, tanto com a vaga, mas quanto o cultural, que foi o que o André mencionou. Essa parte cultural para a gente é muito importante. Então, a gente já teve vagas que fecharam em 1 mês, teve vaga que levou mais 6 meses para fechar. Tudo isso porque a gente só vai sossegar quando realmente encontrar a pessoa ideal. A gente não vai abrir a vaga e falar, em 4 semanas ela tem que estar fechada. Não, a gente gostaria de fechar o quanto antes, mas a gente realmente só sossega quando encontra a pessoa ideal. O segundo ponto é que nós valorizamos a experiência e conhecimento dos candidatos. Então, principalmente na área tech, né, nessas posições que a gente abre nos times tech, às vezes a gente valoriza muito mais o conhecimento que você tem, a sua vontade de aprender, essas skills analíticas para lidar com a quantidade de dados que a gente lida, do que de fato já ter conhecimento com o nosso mercado. Porque até pela apresentação do André deu para ver que é um mercado bem específico, não é todo mundo que conhece, então a gente realmente foca muito nisso. E terceiro ponto é que a percepção de várias pessoas é levada em conta no processo seletivo. A gente sempre vai ter pelo menos 3 pessoas no processo. Então, o recrutador, inicialmente, o gestor, que a gente chama de hiring manager, e o gestor adicional, que é o additional manager. Tudo isso para ter certeza que vai ser um processo conduzido com bastante integridade. Então, não tem essa de, é porque fulano conhece ciclano, ou, será que ele realmente gostou de mim? Então, assim, são pelo menos 3 opiniões para a gente ter certeza que a gente vai contratar a pessoa certa da maneira certa. E, por fim, buscamos ser sempre abertos e transparentes com os nossos candidatos. Esse, sim, é super importante. Desde o início, vocês sempre vão ter os contatos do recrutador que está conduzindo o processo. Pode chamar a gente por e-mail, pode chamar por LinkedIn, onde for melhor. A gente explica todo o processo antes mesmo do processo começar, que é para vocês verem como tem essa transparência, que o processo não mudou no meio do nada. E se por algum motivo a gente precisa fazer alguma alteração, a gente avisa também.
Então, vocês sempre vão ter um contato muito próximo e transparente com a gente, tá bom? E tá bom, Mari, como que funciona essa questão do processo com vocês? Óbvio que não tem receita de bolo, então não são todos os processos que vão funcionar dessa forma, mas normalmente, a partir do momento que você se candidata no site, a recrutadora vai olhar, e eu falo recrutadora porque o time, hoje nós somos em 3 meninas, então a gente faz essa análise do currículo, depois tem a entrevista com uma de nós, um teste numérico, entrevista com o gestor, um case, e aí vai depender muito da vaga, e entrevista com o gestor adicional. Então, basicamente isso, às vezes não nessa ordem, às vezes a gente quebra a entrevista em 2, mas esses são os elementos que aparecem aí no nosso processo. E aí, aqui são as 3 áreas tech que a gente tem disponível hoje na empresa. Não que a gente tenha a vaga aberta nessas 3 áreas, mas são as 3 áreas que a gente tem dentro da empresa. E os meninos vão explicar um pouquinho mais, eles são experts no assunto, melhor do que eu, então o Henrique vai começar explicando sobre a parte de Data Analysis, depois o Danilo sobre Solutions Engineering e, por fim, o Bruno sobre Tech Account. Bom, espero que seja tudo certo aí com a minha câmera, com a apresentação. Qualquer coisa, alguém manda aí alguma coisa no chat, né? Então, bom, começando aí do começo. Então, meu nome é Henrique, eu sou o responsável... Peraí que minha câmera deu uma leve morrida, né? Tipo, ela tá fazendo isso. Um segundo. Pronto, voltei. Então, meu nome é Henrique, eu sou responsável por todos os times, toda a área técnica da RTB aqui no Brasil, né, e América Latina. Isso hoje em dia já significa mais de 20 pessoas, 4 times, 3 áreas diferentes, né? Um pouquinho mais sobre mim, né? Então, eu sou formado em engenharia de computação, né, pela Unicamp. Eu venho também de um background bem técnico, então, depois de formado, trabalhei como desenvolvedor de software numa software house, cheguei à posição de tech lead em uma startup, numa fintech, até quando, aí, mais ou menos, uns 2 anos e meio atrás, indo para 3, recebi uma mensagem no LinkedIn de uma polonesa com umas letras estranhas, parecia até vírus, mas enfim, era a RTB House entrando em contato, né? Que nem a Mari falou, a parte de talent acquisition local é relativamente nova, então antes, né, tipo, tinha aí questão da talent acquisition polonês e tudo mais, que é um pouquinho diferente. Mas enfim, né, hoje eu estou aqui para falar de uma área específica, né, dos times técnicos, que é a parte de Data Analysis, né? O que faz o Data Analysis, como que é a área de Data Analysis aqui na RTB, né? Bom, mais ou menos assim, né? Então, assim, o que significa? Cara, tomar banho de banheiro? Não exatamente. Na verdade, tipo, o que a gente está tentando passar aqui é a questão, tipo, de, cara, analisar diferentes dados, analisar diversos fatores, né? Fazer projeções, né? Tudo isso está relacionado à área de Data Analysis, né? A diferença é que do GIF é que a gente espera que não termine num pseudo-afogamento aí. Mas, enfim, entrando em um pouquinho mais de detalhes sobre a área, sobre a posição, sobre o que a gente espera, né? Então, é uma área que tem bastante interação com a parte tanto de negócios como a parte técnica, né? É uma posição que está na alçada, está na parte técnica aqui da RTB House, né? Então, assim, primeira coisa mais básica, surpresa, ninguém espera por isso, mas o que envolve ser uma análise de dados? Analisar vários dados. Como foi mencionado aí, a gente tem diversos clientes, diversos mercados, né? A gente trabalha com Deep Learning. Para tudo isso acontecer, a gente tem muito dado envolvido, né? Então, com certeza, isso é algo que acontece com frequência, que a gente tem muito dado de diversos tipos e de diversas fontes, né? Mas, assim, no dia a dia, como é que eu vou aplicar esses dados? O que acontece? Depende muito. Tem desde aplicações mais pontuais
mais específicas, então uma campanha em específico, um cliente em específico, um cenário que está acontecendo, algum teste AB, por exemplo, que está rolando, ou coisas um pouco mais macro, relativas à empresa, relativo a um país, relativo ao mercado, né? Então tem desde o nível mais micro até o nível mais macro, né? Que mais? É esperado que, né, acontece muito desse time ter que traduzir algumas coisas um pouco mais técnicas, um pouco mais estatísticas, para uma linguagem um pouco mais compreensível, né, tipo, para nós mortais, uma coisa como mais fácil de ser digerida por times de negócios, pelos clientes, né? Então também tem que ter, acontece bastante ter essa atividade de conseguir traduzir, né, números, análises para coisas um pouco mais palpáveis, digamos assim, né? É com certeza uma área, né, muito multidisciplinar, né? Não adianta ter só a visão ali fechada dos números, mas também a visão de negócios. E é isso que a gente espera de uma pessoa na área, né? Então, é alguém que consiga, né, ter essa visão aí um pouco mais ampla, consiga ter esse jogo de cintura para trabalhar nas duas frentes, né, técnica e de negócios, consiga ser, né, tipo, relativamente autossuficiente e organizado, porque, de novo, como tem bastante dados aí para trabalhar e bastante interações com vários times e situações, tem que saber ali, saber se organizar, se priorizar, para, né, conseguir entregar e performar da melhor maneira. E, bom, é mais ou menos isso, né? Então, tipo, que nem eu já mencionei, é uma vaga que, por design, né, tipo, ela é feita para realmente interagir com diversas pessoas, diversos times, e não só, né, focar em pequenas análises, como também, às vezes, que nem eu falei, grandes projetos, coisas que afetam a empresa como um todo, né? Enfim, essa foi uma explicação bem rápida, bem por cima, né? Depois a gente pode trocar, né, mais ideia, tipo, tirar dúvidas, mas se não, agora a gente pode passar já para a próxima área dos times técnicos, que é a parte de solutions com o Danilo. Danilo, tá aí? Desculpa, pessoal, eu tive dificuldades para desligar minha câmera aqui. Boa tarde, meu nome é Danilo, eu sou líder do time de engenharia de soluções aqui na RTB House. Eu estou na empresa já faz quase 2 anos e meio. Eu também sou formado em engenharia da computação e falando do mercado de engenharia de software, de desenvolvimento de sistemas, eu tenho mais de 10 anos de experiência, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o dia a dia do time de Solutions Engineering, que basicamente, se eu pudesse descrever em uma única frase, eu diria que nós somos o principal apoio técnico para as áreas de negócio. Então, qualquer problema técnico que eles tiverem, eles podem contar com a gente, eles devem contar com a gente. Eu acho que é aí que está o nosso valor dentro da empresa. E aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa, para exemplificar esse dia a dia, que é o seguinte, esse carrinho foi projetado pelo time de engenharia de soluções. É o cachorrinho que está empurrando e o cliente está dentro do carrinho tranquilo, sem problema nenhum. Então, eu acho que isso exemplifica bem o nosso dia. E agora, falando um pouco das características, né, a respeito, enfim, necessárias para as atividades que a gente executa aqui na RTB House, eu acho que, primeiro de tudo, os nossos engenheiros precisam ser analíticos, porque a gente precisa entender muito bem o problema. Então, comunicação com os times de negócio é bastante necessário, né? Inclusive, comunicação não só com os times locais, mas também com times de várias partes do mundo, inclusive times de engenharia, não só de negócio.
Afinal, a gente utiliza ferramentas que são desenvolvidas por outros times, então a gente acaba tendo esse contato constante. Falando agora um pouco da parte de tecnologia, a gente precisa sim ser apaixonado por tecnologia e querer aprender. Por quê? Porque a gente precisa sempre buscar a solução mais adequada para cada situação. A gente não tenta resolver todos os problemas com as mesmas tecnologias, né? E falando um pouco das nossas atividades e aonde a gente usa essas tecnologias, eu conseguiria descrever aqui que a gente utiliza bastante no sentido de integração com clientes. Então, vamos imaginar a situação onde um cliente é novo, é um novo cliente da RTB House, eles querem começar a operar com a gente tem que receber os dados dos produtos, por exemplo. Então, a gente faz essa integração, a gente faz integração para receber os dados de comportamento dos usuários, de como eles utilizam os sites para a gente poder fazer as recomendações. E, por fim, eu acredito que também tem a parte de integração no sentido de dados, né? O cliente, por exemplo, eu quero saber qual foi a performance das minhas campanhas, eu quero entender. A gente também consegue fazer a integração com os times de BI deles, ou então a gente mesmo envia as informações para eles, se eles tiverem alguma API, assim vai, né? Além disso, a gente tem a parte de desenvolvimento de ferramentas internas. Essa parte tem um pouco da parte de automação de tarefas e processos. Então, nós temos alguns processos internos aqui na RTB House que podem ser, foram automatizados, né, com algumas ferramentas que o time de Solutions Engineering do Brasil desenvolveu. E também tem a parte de visualização de dados, porque não só os clientes precisam dos dados das campanhas de uma forma, enfim, rápida para entender o que está acontecendo, mas os times internos de negócio também precisam dessas informações de uma forma muito visual para que eles possam tomar as melhores decisões e conseguir os melhores resultados, né? E tudo isso que eu falei, sempre seguindo metodologias ágeis para que a gente possa ir entregando features atrás de features para que tanto clientes quanto os nossos times sempre, enfim, estejam satisfeitos e consigam dar o seu melhor e conseguir os melhores resultados. E por fim, eu acho que é uma coisa que, enfim, me perguntam muito, que é a parte de que tecnologias vocês usam. Falam muito de tecnologia, mas quais tecnologias a gente usa? Então, falando na parte de API, integração via back-end e, enfim, coisas relacionadas a back-end, a gente usa a maioria Node.js com TypeScript. A gente somos um time muito orientado a testes, então a gente usa Mocha, Chai na parte de back-end. No front-end, as aplicações que tem front-end, a gente usa Vue.js, a gente usa Nuxt. Somos, novamente, um time muito orientado a testes, então usamos Jest também. Na parte de dados, nós temos muitas fontes de dados, assim como o Henrique tinha comentado antes, então nem vale a pena mencionar, mas uma coisa que é importante é que o time não só mexe com JavaScript, mas também com Python para automatizar essa ingestão, esse processamento e análise de dados. Fora isso, na parte de operações, a gente tem CI, CD configurado, tudo rodando perfeitamente, deploys constantes. A gente tem a parte de automação de tarefas e também a parte de cloud. Eu acho que esse é um bom resumo das principais ferramentas que a gente usa, mas não são todas que estão aqui. A gente usa mais coisa e, assim, de verdade, vamos usar ainda mais, porque depende do problema, a gente acha uma solução mais adequada. E é isso que eu tinha para falar, enfim, agradeço. Agora é a vez do Bruno. Passo a palavra aí para o Bruno. Boa. Bom, vocês estão me vendo aí minha tela também, né? Boa tarde aí para todo mundo. Para começar, eu gostaria de dizer que a Mari está mentindo, falando que é difícil trabalhar com a gente, e a gente sabe que é mentira. Ela gosta muito de trabalhar com a gente, então essa é a verdade. Mas, enfim, eu sou o Bruno, eu tenho 32 anos e mais ou menos uns 4 anos e meio de RTB. Eu sou o responsável pelos Tech Account Coordinators aqui da equipe do Brasil, faz mais ou menos uns 3 anos. Eu sou formado em Marketing pela USP e nos últimos 10 anos aí trabalhei em alguns publishers como Terra e Yahoo, sempre em uma área um pouco mais técnica do que a dos Account Managers. Então, ou eu era EDOPS, ou eu fazia otimização, enfim, alguma coisa assim, mais para o lado técnico. E, bom, como que é
o nosso dia a dia. Então, vou mostrar aqui um exemplo. Então, como que é o nosso dia a dia? Esse é um exemplo aí do nosso dia a dia. A gente faz o que parece que não dá para ser feito. Sempre, claro, procurando a melhor solução, tanto para o cliente quanto para a RTB. Então, está aí o maravilhoso Popeye tentando dar um nó em água. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui na área técnica. A gente sempre tenta achar uma solução para as coisas que vão aparecendo. E qual é o perfil que a gente considera mais adequado para a área? Eu diria que é o perfil analítico e com bom raciocínio lógico. Por quê? Acho que a pessoa ela vai ser responsável pela otimização técnica das contas, visando, né, sempre a melhoria da performance delas. Então, essa pessoa vai olhar bastante gráfico, bastante tabela, um monte de dados em um monte de lugar diferente, e todos esses dados sobre as campanhas que estão rodando, para entender o que está acontecendo com cada uma dessas campanhas, inclusive quando há algum problema, assim, então, seja uma questão no feed de produtos do cliente que não está mais disponível no endereço, ou que ele chegou com menos ofertas do que tinha em outro dia que a gente baixou o mesmo arquivo, ou então dar uma analisada nas tags que estão implementadas no site do cliente, enfim. Então, muita coisa pode acontecer assim na surpresa e a gente vai lidando aí com as situações da melhor maneira possível. Por isso, também é interessante ter um conhecimento prévio de HTML. Então, para lidar assim, para conseguir lidar com os elementos e funcionamento do site do cliente de acordo com o que está acontecendo, de acordo com a necessidade. Então, por isso que é interessante a pessoa já pelo menos ter visto como que é uma página HTML por trás, assim, como que monta uma página HTML, saber como que um arquivo de HTML funciona também, como usar o console do Chrome, onde que ela pode visualizar e manipular os elementos do site do cliente. Então, esse conhecimento de HTML é super importante no nosso dia a dia. E, além disso, a pessoa tem que ser bem organizada também, porque existem muitas tarefas diferentes que o Tech pode fazer no dia a dia, e cada uma dessas tarefas pode ter uma prioridade diferente. Então, seja uma integração de uma campanha nova, alguma alteração do setup de uma campanha que já existe, ou vai trocar um feed, o cliente pediu para a gente baixar todas as imagens dos produtos de novo porque ele atualizou, dar uma olhada em tags no site do cliente, que podem ter alguma situação aí. Então, o dia a dia ele tem muita coisa diferente para ser feita, né? Então, dependendo do que está acontecendo, essas prioridades vão mudando. Então, como, né, às vezes surgem surpresas e tal, a prioridade de uma coisa pode subir, a prioridade de outra coisa pode descer. Então, a pessoa tem que ter bastante organização por isso. E por essas trocas que são necessárias também com os outros times, principalmente com os times de account management e o time de sales, né? A gente está lidando com campanhas, então a gente tem que ter um contato direto com o cliente, campanha que está integrando, a gente tem que falar com sales. A gente conversa com esses dois times também, principalmente, acho que a maior parte do tempo, para alinhar essas expectativas de prioridades com todo mundo, tentando ajustar essa priorização aí da melhor maneira possível. Nesse rolo todo, tem bastante compartilhamento de conhecimento com todo mundo aí que está envolvido no processo das campanhas. Então, tem compartilhamento de conhecimento entre os techs, de techs para fora da equipe, para outras equipes, incluindo equipes lá da Polônia. A gente tem um contato aí quase que diário, talvez, com equipes polonesas para nos auxiliar em algumas coisas. Enfim, de outras equipes de volta para os techs, enfim, eu acho que tem bastante compartilhamento de conhecimento com todo mundo. E também tem uma disputa acirrada aí pela pior piada a ser feita durante o dia, todos os dias. Então, eu queria fazer um parênteses que, mais num lado de cultura, o bom humor aqui com certeza faz parte do nosso dia a dia e a gente se diverte bastante enquanto trabalha, pode crer. Inclusive, eu gostaria de dizer, para finalizar, que a parte que o André falou, que um dos nossos valores é a diversão, é verdade, e só que vocês podem entender aquilo por fazemos piadas pra caramba, mas aqui ele precisa ser um pouco mais, assim, ter um pouco mais de compostura do que eu. Eu não preciso de tanta compostura, então aí tá o meu recado. Então a gente se diverte bastante no dia a dia. E eu acho que do meu lado é só.
vou passar aqui para a próxima pessoa. Obrigado. Bom, então, obrigada, Bruno, por essa explicação. E aí eu queria voltar, na verdade, uma pergunta para vocês três, Henrique, Danilo e Bruno. E foi até uma pergunta que eu recebi aqui no Q&A, que é como é trabalhar na RTB House, ou o que eu mais gosto na cultura. Então, eu pensei em começar respondendo e aí eu já passo para vocês. Acho que do meu lado, para mim, é muito óbvio quando eu penso nisso, que o que eu mais gosto é o equilíbrio que a gente tem entre vida profissional e pessoal. Até conversando com os candidatos, eu vejo que, independente da vaga, pode ser uma vaga de financeiro, uma vaga de marketing, de tech, é uma preocupação muito grande das pessoas, né? Como que vai ser em relação a isso. E eu vejo muita gente também que às vezes sai do emprego para, sei lá, ganhar muito menos só para poder ter esse equilíbrio. Então, da RTV conseguir proporcionar isso, junto com todos os outros benefícios, para mim é a melhor parte. E aí eu queria saber de vocês, Henrique, você pode começar? Posso, né? Fazer o quê? Não, bom, como responder essa pergunta, né? Como é trabalhar, o que eu gosto? Bom, minha opinião claramente, totalmente imparcial, nada enviesada, né? É de que realmente é muito bom trabalhar na RTB, né? Eu acho que eu posso falar com segurança que é o melhor lugar que eu já trabalhei, né? Tipo, e por quê? Né? Acho que isso que a Mariana mencionou é muito importante. A questão de que o Bruno mencionou das piadas, né? Da cultura de diversão também, outro ponto muito importante. Além disso, eu vejo, né, também essa questão que o Bruno também levantou, a RTB é uma empresa, né, que tipo, você realmente sente de estar num ambiente internacional, a gente tem contatos aí com mais diversos mercados, né, não só a Polônia, diversas pessoas, diversas culturas, então realmente não é só tipo da boca para fora, né, essa questão de estar num ambiente internacional, né. Além disso, né, eu sempre faço o paralelo que eu sinto, né, até comparando com minhas experiências passadas, o traço paralelo da RTB conseguir ter o melhor de dois mundos, digamos assim, né? Então ela tem toda a questão de inovação, né, que o André mencionou, a questão de dinamismo, de querer ser ágil, né, ser inovador, que normalmente você encontra numa startup, principalmente startup no comecinho e tudo mais. A RTB House até hoje não perdeu isso, né? Apesar de ter aí, acho que quase 900 pessoas ao redor do mundo, né? Já ter aí 6, 7 anos de história, até mais, acho que um pouquinho. Enfim, então ela continua tendo esse clima de startup, porém é uma empresa muito sólida, né? Uma empresa conhecida, tipo, uma empresa rentável, né? Tipo, estável. Então ela une o melhor dos dois mundos, né? Ela se tornou uma multinacional assim, sem perder aquele feeling ali de uma startup, né, que é interessante, né? Então acho que por isso é muito interessante, é muito bom trabalhar aqui. Novamente, né, super imparcial e nada enviesado na minha visão. Mas enfim, aí acho que o Bruno pode complementar, pode dar a resposta dele. Não, na verdade é o Danilo. Vamos seguir a ordem que a gente fez na apresentação. O Danilo pode dar a resposta dele. Eu concordo com tudo que foi dito até agora. E acho que o que eu conseguiria adicionar é que é um ambiente muito colaborativo. Então, a gente tem bastante segurança para, por exemplo, enfim, poder pedir ajuda. O time está sempre disposto também a ajudar. Então, não tem pergunta ruim, não tem pergunta boba. Você sempre pode contar com bastante gente tentando te ajudar e querendo, enfim, que você consiga trabalhar bem. Acho que o segundo ponto é que a gente é bem livre para testar novas tecnologias, para aprender. Isso eu acho que é uma coisa boa, para a sua carreira, principalmente, né? E por último, eu gosto muito do ambiente onde, bom, a empresa é uma empresa que tem crescido muito e com o crescimento, algumas situações novas aparecem, problemas novos aparecem e todo mundo tem voz para, por exemplo, sugerir, dar ideia, tentar solucionar. Então isso eu também acho que é um benefício da RTB. Certo? Então não importa se você é júnior, se você é de outra área, não importa. O que importa é que você está tentando, enfim, ajudar a empresa no final das contas, e eu acho isso muito, muito válido. Vai lá, Bruno. Bom, do meu lado aqui, claro que eu concordo com o Henrique, primeiro, né, porque ele é meu chefe, e segundo, porque
Cara, de fato, a RTB, eu sou muito suspeito para falar, porque eu já estou aqui há mais de 4 anos, eu gosto muito, mas a parte que assim me faz mais gostar de trabalhar na RTB é esse compartilhamento de conhecimento que eles já citaram, porque eu já trabalhei em algumas outras empresas que as pessoas tinham um comportamento ao contrário, então elas tentavam guardar o máximo aí do conhecimento para, sei lá, acho que manter o emprego, e aqui é completamente contrário. Aqui você descobre alguma coisa, você já compartilha com o time. Quando a pessoa acaba de entrar, ela já tem um treinamento inicial, então ela já entra em contato com poloneses, com a cultura da empresa, tem bastante material para ler sobre a RTB, sobre o trabalho que a pessoa vai executar. Além disso, né, quando a pessoa começa na RTB, ela também começa a ter muitas dúvidas sobre como faz isso e como faz aquilo, e ela pode literalmente entrar em contato com qualquer pessoa que ela quiser, porque eu acho que todo mundo é muito acessível. Então tem muita troca de conhecimento mesmo, e todo mundo é muito interessado em desenvolver um bom trabalho. Então acho que a junção dessas duas coisas provavelmente faz todo mundo aqui dentro de se desenvolver muito bem. E por final, eu acho que por a gente ser uma empresa de tecnologia e a gente trabalha com internet, a gente é moderninho e tal, tem um pouco desse lado que a cultura também é um pouco mais flexível. Então, a gente zoa da cara de um do outro, a gente faz brincadeiras todas respeitosas, com certeza, só que é importante salientar que isso faz parte mesmo do time, então a gente se sente muito confortável uns com os outros para, enfim, fazer trocadilhos e etc e tal ao longo do dia, e que isso vai deixando o clima bem mais leve, assim, não é aquela empresa engessada. Mesmo quando a gente estava no escritório, que, sei lá, as pessoas ficam contando quanto tempo fulano fica no café, fulano fica no banheiro. É bem mais tranquilo, a RTB eu acho que tem um clima muito gostoso, mesmo de casa. Então, também de casa a gente continua com um bom humor aí, durante as reuniões de time e tal. Então, resumindo, eu sei que já falei muito, mas é que eu gosto muito mesmo da RTB. Eu acho que é mais ou menos isso da cultura, é uma cultura bem positiva, eu diria. Obrigada, meninos. E aí, só para terminar mesmo, a gente vai responder algumas perguntas. 5 já foram respondidas por texto durante todo o treinamento, mas tem algumas que a gente gostaria de responder por voz também. Então, se vocês tiverem outras perguntas, também pode ir mandando durante esse tempo. Mas a primeira, eu vou pedir para o André responder, que é qual a visão da RTB House para os próximos 5 anos do mercado de tecnologia? Boa, valeu, Mário. Bom, essa pergunta é muito boa, tá? Eu agradeço. Foi o Eduardo que fez. Isso, foi o Eduardo. Muito obrigado. Acho que é uma pergunta bem abrangente, tá? Então, é bem difícil falar de 5 anos de tecnologia de uma maneira geral, até porque é muito dinâmico e predizer isso fica bem complicado, mas talvez focando um pouco mais dentro do nosso mercado aqui da RTB, de advertising, de MarTech, eu acho que as questões de LGPD, de mundo sem cookies, são grandes indicativos de como que a privacidade de dados será importante para as empresas e, obviamente, para as tecnologias e como que elas precisarão se adaptar para atender isso, por questões legais, né, LGPD, GDPR, etc., mas também pela própria mudança de comportamento dos usuários, das pessoas, que cada vez mais vão estar cientes eu diria, desse conceito, mas dessa necessidade e vão cada vez ficar mais exigentes. Tá? Então, é por isso que, na minha visão, as tecnologias precisarão cada vez mais estarem aptas para conseguir entregar conteúdos relevantes, interativos para os usuários, porém em um ambiente totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, é um ambiente onde contexto, o que a gente chama de contextual advertising, vai ser o principal ponto. Ou seja, é um ambiente que as marcas passam, deixam de
de fazer estratégias e comunicações baseadas em saber exatamente aquele usuário que está sendo falado por características psico e demográficas, mas sim num grupo de usuários, num contexto que ele está inserido. Tá? Eu acho que esse é um dos principais desafios e é onde eu vejo que a tecnologia vai se desenvolver para sanar esse tipo de desafio, no caso, e entregar ainda assim coisas relevantes e que façam sentido dentro do ambiente de marketing. Tá? De uma maneira geral, mas também ainda dentro do mercado, tem outros pontos aí que eu traria. Ainda acho que tem um espaço para a realidade aumentada, principalmente dentro dos apps, para, enfim, aplicativos que vendem móveis ou propriamente para fashion. Acho que tem bastante coisa para ser trabalhada aí. Tem algoritmos de reconhecimento de imagem aplicados para, por exemplo, mercado de fashion. Então, você tira uma foto, isso já existe, mas acho que dá para aprimorar muito mais isso. Tem, acho que uma necessidade e, obviamente, um desenvolvimento para o futuro de formatos e modelos de criativos, banners de engajamento cada vez mais diferentes e, obviamente, mais engajadores, além de algo que está surgindo agora, imagino que vocês saibam, né, que com essa parte de voice, principalmente puxada pelo Clubhouse, né, o hype do Clubhouse. Acho que isso é uma coisa que vai ser bastante desenvolvida ainda. E, claro, além de plataformas de vídeos e comunicação de vídeo e maneiras diferentes de engajar o usuário de uma maneira cada vez mais integrada e ininterrupta, principalmente pensando para gerações mais novas, né, a geração Z e até depois, quando vier a próxima, como isso vai ser melhor adaptado. É isso. Tentei ser o mais conciso aqui. Obrigada, André. E aí tem outras duas perguntas também que o Henrique vai responder junto. A primeira é sobre treinamentos pós-contratação. A empresa fornece todo o respaldo para que o funcionário consiga se alinhar ao trabalho? Como acontece? E existe oportunidades para júnior e estágios para quem está em início de carreira ou em transição? Então, Henrique. Bom, então, acho que eu vou começar primeiro pela parte de oportunidades júnior, transição e tudo mais. Que nem a Mari falou, quando ela explicou, né, como funciona o nosso processo de recrutamento e tudo mais, a gente é bem aberto, digamos assim. A gente foca, né, a gente abre as vagas, mas acaba focando bastante em achar a pessoa que vai encaixar, que faz sentido, né? Faz sentido para a pessoa entrar na RTD, que faz sentido para a RTD contratar. Então, depende muito do perfil dos candidatos, do perfil da pessoa, com quem a gente está conversando, né? Então, nós temos atualmente no time técnico, temos casos, temos estagiário, temos pessoas que são de nível júnior, né? Então, com certeza tem oportunidade, né? Acho que puxando um pouco a sardinha, inclusive acho que os times técnicos é onde a gente tem mais abertura para isso, tá? E aí como é que funciona, né? Então, aí respondendo a outra pergunta, a questão de treinamentos e tudo mais, independentemente da senioridade, da experiência da pessoa, todo mundo que entra passa por um processo de onboarding dentro da RTB, né? Então fica aí por algumas semaninhas, alguns dias, participando de reuniões, de sessões, né, de treinamento, tipo, apresentando a empresa, apresentando o produto, né, tipo, tirando dúvidas. São, de novo, sessões com pessoas do mundo inteiro, de vários mercados, né? Então, de novo, mostrando que a RTB realmente é bem internacional. Então, a gente tem todo esse carinho, né? A gente tem pessoas dedicadas ao nosso processo de onboarding, né, para ajudar nesse início, e depois disso a gente continua focando muito, é uma coisa que a gente se preocupa muito em questão de treinamento e capacitação das pessoas, né? A gente sabe que Martech, né, tipo Retarget e tudo mais, às vezes são coisas que não fazem, né, tipo, não, é um nicho às vezes bem específico, né? Então a gente faz de tudo, né, para continuar, que nem foi mencionado aí anteriormente, a gente, né, fica num constante aprendizado. Então, a gente tem no time técnico quase que treinamentos semanais, sejam treinamentos locais ou sejam treinamentos com headquarters, com outros mercados e tudo mais. Então, a gente sempre tenta fazer esse balanço para que a pessoa consiga não só desempenhar as funções do dia a dia,
mas como também continuar desenvolvendo tipo, outros pontos que ainda tem que aprender, que pode melhorar um pouquinho. Então, é realmente algo que a gente tem muito orgulho, presta bastante atenção, tem bastante carinho. Então, enfim, espero que tenha respondido aí as perguntas, que sejam respostas satisfatórias, mas, em resumo, sim, temos vagas para júnior e estágio, e sim, a gente fornece todos os treinamentos que a gente consegue fornecer. Obrigada. E mais uma para o André. Como vocês enxergam o crescimento de apps de e-commerce? Pode ter bastante bloqueio para as tecnologias atuais de retargeting? Boa. Outra pergunta, acho que está bem relacionada com, né, com parte de mundo sem cookies, por mais que aplicativos não tenham cookies, mas, enfim, tem movimentações bem grandes da própria Apple, né, com a iOS 14, etc. Sinceramente, eu acho que apps continuam e continuarão crescendo, independente enfim, das limitações ou de outras questões que serão implementadas pelos sistemas operacionais em cima dos aplicativos. Acho que eles são uma parte muito importante, talvez, da própria rotina e comportamento dos usuários, né? Se a gente for pegar aí a parte da Ásia, totalmente em cima de aplicativos, acho que o ponto principal é, né, o que isso pode gerar de bloqueios para as tecnologias atuais de retargeting. Eu acho que o grande ponto que o mercado e, enfim, as empresas querem solucionar é a questão de privacidade de dados. Não que necessariamente a gente não consiga mostrar ads, ou, enfim, se a gente vai mostrar ads que tenham o consentimento do usuário, ou que a gente não consiga identificar, né, o fingerprint, isso obviamente a gente não faz, mas tem bastante empresa que faz. Então, o ponto aqui é como que, na verdade, o ponto principal é que a gente vai se adaptar, né, a gente e o mercado, a essas imposições ou essas mudanças em sistemas operacionais para que a gente consiga ainda assim trazer um resultado relevante, né? A partir do momento que não deixa de ser relevante, não é mais interessante para ninguém. Então, e nem mesmo para os aplicativos, nem nada. Então, acho que tem uma parte muito positiva aí, em termos de conceito, que a gente precisa focar em privacidade como mercado, mas ainda assim a gente não deixa de desempenhar as funções de marketing que são muito importantes para todo mundo. Beleza? Eu espero que eu tenha sido claro na resposta. Obrigada. E mais uma, que eu acho que também poderia ser para você, que é se tem algum polonês na equipe. Eu imagino que seja pensando na equipe Brasil, não sei. Não ficou 100%. Eu vou respondendo pela equipe Brasil, na Polônia, com certeza. Na equipe Brasil, acho que o mais próximo de polonês que a gente tem sou eu, até onde eu saiba, pelo sobrenome. Porque, enfim, meu pai é polonês, acho que é o máximo, mas eu não sou polonês. Então, no caso, não tem ninguém no Brasil realmente polonês que fale polonês e que venha de lá, mas talvez temos proximidades e acho que, enfim, a gente tem bastante contato com poloneses, no final das contas. É isso. É isso. Então, a gente também recebeu uma pergunta sobre essa questão de gênero, e a gente respondeu por escrito, mas eu queria só complementar, que acho que o Henrique também pode complementar, ou o Bruno, que os últimos processos que a gente fez, a gente contratou, assim, deu uma mudadinha de chave. Antes tinha muito menino na equipe, óbvio que a área tech ainda tem alguns tabus, mas a gente conseguiu dar uma viradinha de chave. Hoje a gente tem uma equipe bem diversa. Meninos, se vocês quiserem complementar. Bom, atualmente a minha equipe especificamente tem 3 mulheres e somos em 11, então aí tem 8 homens. Então, por muito tempo a gente ficou só com uma que chegou bem no comecinho da operação,
E ultimamente aí, que nem a Mari falou, a gente conseguiu encontrar aí 2 mulheres que estão trabalhando aí na área técnica do mercado, olha só que beleza. E além, né, fora da minha área em específico, acho que o Henrique também pode complementar aí, que tem uma outra parte. Bom, eu acho que então, hoje em dia o time, né, que nem eu falei, acho que o time hoje está com 25 pessoas, né? No total, então temos aí cinco mulheres, eu acho que eu me perco porque tipo, a gente anda contratando bastante gente, tá difícil até de contar quantas pessoas são exatamente, né? Então isso é algo que realmente, tipo, que nem a Mari falou, né, deu uma mudança recentemente, a gente conseguiu aí trazer bastante mulheres para o time, mas enfim, depende muito, né, tipo, do interesse dos candidatos, das candidatas, que nem a gente falou, né, tipo, a gente sempre traz quem faz mais sentido, né, não só para a gente, como para a própria pessoa, né, normal, às vezes alguém não querer entrar na RTB, mas é algo que a gente fica bem feliz de ver, né, cada vez mais candidatas, cada vez mais mulheres entrando na RTB, não só no time técnico, né, tipo, a gente realmente não faz distinção, né, tipo, a gente busca boas pessoas para entrar no nosso time. Então, realmente, eu acho que é isso que a gente pode dizer a respeito. E é isso, gente. Acho que foram essas as perguntas. A gente está só terminando de responder a última por escrita. Mas é isso. Queria agradecer mesmo todo mundo que participou, todas as perguntas, o engajamento. Assim que a gente tiver o link da gravação, eu vou enviar por e-mail para vocês vocês terem acesso. Eu sei que até às vezes o conteúdo do começo pode ser útil, né? Reassistir, mas eu vou também enviar um link com um formulário, né? Uma pesquisa para quem quiser responder. Com o que vocês mais gostaram, o que vocês têm de sugestão, porque a nossa ideia é continuar trazendo informação, né, da melhor maneira possível. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês também para ter esses insights. E é isso. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma outra coisa? Acho que não. Então é isso, gente. Obrigada mesmo. Bom fim de semana para vocês. Que todos fiquem bem, todo mundo com saúde para vocês, para toda a família. E brigadão pela presença.